Olá, começa agora o Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje o tema é um pouquinho polêmico, porque algumas pessoas quando ouvem falar sobre esse tema ficam um pouquinho com o pé atrás, ficam olhando às vezes com um certo olhar de preconceito. A gente vai falar sobre educação à distância. E aí a grande questão é se esses cursos, treinamentos e a própria formação, graduação, pós-graduação à distância funcionam tão bem como um curso presencial. E para falar sobre esse assunto e outros, eu trouxe uma pessoa aqui que é o cara em educação à distância, que é o Marcelo Cruz, diretor da educação à distância da Universidade de Santa Cecília. Obrigado, Marcelo, pela sua participação, presença aqui no programa. E para me ajudar aqui na entrevista, nesse bate-papo, eu tenho a Adriana Zucchini, para a gente poder fazer uma sabatina aí com o Marcelo, para ver se realmente esse AD funciona de fato, se as pessoas têm razão nesses preconceitos ou não. E aí eu queria começar falando sobre essa questão. Existe muito preconceito quando a gente fala de educação à distância. Por outro lado, a gente sabe, como você, nós estamos nesse campo, nesse universo de treinamento da educação, existe também muito placebo. Existe muita gente oferecendo coisas assim. Outro dia eu estava vendo lá um curso que o cara gravou uma palestra dele para uma plateia, foi lá e colocou aquilo como se fosse educação à distância. E isso acaba contribuindo para esses problemas de imagem que o EAD tem, né, Marcelo? O que é legal a gente falar é que a educação à distância não é uma coisa nova. Todo mundo aqui já ouviu falar no Instituto Universal Brasileiro. Então, desde 1930, 1940, existe a educação à distância que ajudava a formar as pessoas, ajudava o desenvolvimento das pessoas. Era via correio, recebia técnica, montava os trabalhos, enfim. Já existia. Inclusive em cursos diferentes, 1940, né? Sim. Estou passada. E cursos bem diferentes, né? Porque assim, era eletrônica, mecânica, que em tese, assim, pensar isso por correspondência é bem difícil. Eu fazia né? a prova via correio, devolvia pelo correio. Quer dizer, a grande novidade da educação à distância foi com o surgimento da internet. Então, o desenvolvimento da tecnologia, no final da década de 90, surgiu a tecnologia, surgiu a internet, aí começou a se falar de educação à distância. Então, é importante as pessoas entenderem que a educação à distância é uma modalidade. E, como é uma modalidade, tem que estar dentro de uma metodologia, tem que estar dentro de um modelo. Então, para ela ter funcionalidade, você tem que ter um modelo bem amarradinho. No caso do Instituto Universal Brasileiro, tinha um modelo. Você recebia o material, fazia a prova, fazia as atividades, devolvia. Existia uma lógica. Para hoje, tem que ser a mesma coisa. Então, quando você fala que alguém grava uma palestra e coloca na plataforma, isso não é educação à distância. Isso é a gravação de um vídeo de uma palestra que está na plataforma. Então, a educação à distância envolve o modelo. O que você quer que as pessoas aprendam com isso? E uma parte desse modelo é um vídeo bem elaborado, uma aula bem elaborada, um material didático bem elaborado. Sim. É assim que a gente consegue Até, Marcelo, você isso. fala essa questão da educação à distância como algo bem antigo, né, que já está, de certa forma, consagrado, principalmente no caso do Instituto que você citou, mas você também acabou de publicar um livro, né, uma participação no livro, eu também tenho algumas participações, a gente já escreve há um tempo, e assim, quando você escreve um livro, escreve um artigo científico e você disponibiliza ele em forma de livro ou num arquivo na internet, independente de ter vídeo ou não, a gente está proporcionando também um conhecimento à distância, não é isso? Assim, porque eu conheço muitas pessoas que compraram livros e leram um livro, por exemplo, Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, e mudaram completamente de vida, através de um único livro. Assim, a gente pode dizer que naquele caso, aquele livro acabou servindo como uma educação à distância também, não deixa de ser, né? Acho que a palavra mágica de educação à distância é acessibilidade. Então, é a pessoa ter acesso à informação, acesso ao material, acesso ao vídeo. E hoje, com a explosão da tecnologia, a gente tem isso em qualquer momento, em qualquer parte do mundo e a qualquer hora. Isso. Então a gente tem que ter essa palavra. Então é assim, se você quer se desenvolver, não tem mais desculpa. Sim. Se você não tem tempo, não tem desculpa. Se você não tem condições de ir para uma instituição, estar presencialmente, não é essa a desculpa. Porque da mesma maneira que você tem coisas boas e ruins presencialmente, tem coisas ruins na educação à distância. Sim. Então você tem que escolher uma marca boa, uma instituição séria, um curso bem elaborado. A figura do professor é uma coisa fundamental. De quem é esse curso, quem é essa pessoa. É uma coisa que eu acho que é importante, até queria puxar para a Adriana também. A Adriana teve uma experiência recente de fazer uma formação na Europa e que mesclava um pouquinho dessa coisa da distância, mas que também tinha alguns contatos presenciais, que existem esses modelos, né, híbridos, vamos dizer assim. Né? Tem essa figura também, que nem você fala do professor, né? De repente um professor em sala de aula ser um cara muito bom,
mas que de repente não funciona para vídeo. Né? Sim. Tem isso também. Existe, né? Porque eu conheço, por exemplo, pessoas que têm uma didática muito, muito boa, assim, aí falam, nossa, adoro o professor, aquele cara é super bom. Aí eu vou fazer uma disciplina EAD com ele na graduação mesmo, aí de repente fala, poxa, não funcionou. Né? Porque talvez ele perca um pouco aquele clima de palco que tem numa sala de aula. Eu queria trazer um pouquinho, Adriana, essa tua experiência. No caso, você teve, claro, uma parte presencial lá, porque aí envolve a questão das dinâmicas e coisas desse tipo. Até que ponto essa parte do conteúdo que vinha fora, né, vamos chamar assim, dos conteúdos híbridos, esses que estavam relacionados à distância, te ajudaram, por exemplo, nas vivências que depois você tinha essa parte presencial? Eu até antes de começar a entrevista estava explanando, né, com o Marcelo a respeito disso. Eu acho que todo tipo de conteúdo, né, e todo tipo, ou ensino à distância, ou ensino presencial, ele conta muito com a propriedade e a participação de quem está disposto a estudar ou não, não é verdade? Eu acho que isso é um fator fundamental, né? Realmente não existem mais desculpas, as pessoas são tendenciosas a isso, né? Isso não funciona, isso não dá certo, mas o que não dá certo no EAD, possivelmente também não daria certo no presencial. Então, a minha experiência, aliás, fora do Brasil, isso é muito corriqueiro, né? Demais até, acredito que até muito mais do que um estudo presencial, né? E a minha formação, para mim, assim, foi incrível, porque eles mesclavam muito os professores, mas exatamente isso que o comentário que ele teceu, eles pegam os melhores do mundo e trazem o conteúdo para você. Então, cabe a você pegar esse conteúdo e transformar esse conteúdo em coisas sólidas e viáveis para a sua formação. Então, eu acho que, assim, não tem desculpas nem escapatórias. Acho que vai do aluno mesmo, né? Essa vontade, essa convicção de terminar um curso e fazer um bom aproveitamento do que ele está recebendo, né? A gente antigamente falava assim, vou fazer um curso à distância, aí, por exemplo, poxa, eu vou fazer Paul Adler, hipnose ericksoniana. Poxa, como que eu vou aprender hipnose à distância? Eu vou ter que ir lá, de repente, fazer uma respiração com ele, tem que ser presencial. Só que aí você pega, por exemplo, um curso, uma especialização, por exemplo, em endocrinologia ou cirurgia vascular, que o pessoal está lá fazendo a cirurgia aqui, aí estão acompanhando com câmeras alunos do mundo inteiro e estão fazendo uma especialização naquela área, aprendendo cirurgia através de robôs. Sim. O especialista está fazendo a cirurgia aqui. Incrível. E tem um robô fazendo lá a não sei quantos quilômetros de distância. Então, também não dá mais para ver esse paradigma de que só aulas teóricas devem ser à distância, não é isso? Isso já está caindo, né? Então, a gente vê os cursos de engenharia, os cursos na área de saúde, que antes era impossível se imaginar fazer isso à distância, e hoje faz, com a tecnologia, com o laboratório virtual. Inclusive, os cursos de engenharia, quando você usa um laboratório virtual, você permite que o aluno faça o experimento, volte o experimento para estudar, vai de novo no experimento, que coisa que no laboratório presencial ele não consegue fazer. Então, a tecnologia vem somando muito. De novo, né, a gente está conversando, depende do lugar que você escolhe e do modelo que você escolhe. Sim. Então, quando o professor é bom, quando o conteúdo é bom, quando a instituição é séria, o curso vai ser bom. Sim. Né? Isso é importante. E o aluno tem que ter essa disponibilidade. Sim. Porque se o seu problema é tempo, fala assim, eu vou recorrer a EAD porque eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, você não vai fazer nem EAD e não vai fazer nem o presencial. É isso que eu ia colocar até, que é uma questão aqui que está sempre piscando quando a gente fala em EAD por aí, as pessoas sempre tocam nessa questão. Eu não tenho perfil para fazer EAD. É verdade. Aí o aluno vai lá no presencial e fica no bar, né, não assiste aula, quer dizer, o perfil do aluno, porque ele não aguenta a aula. Então, assim, na prática, o EAD, a Educação à Distância, a gente precisa contar com uma disciplina maior desse aluno, não é isso? E é interessante porque é o aluno com ele mesmo. Então, assim, se você quer estudar, está lá o material. Você tem atividade para fazer, está lá a atividade para fazer. Você não quer fazer, você não faz. Quer dizer, é uma obrigação sua com você mesmo. Então, disciplina é uma característica essencial para quem quer EAD. E a outra palavrinha mágica é a flexibilidade. Então, a gente está discutindo, eu não tenho tempo. Tá, mas a sua necessidade é flexível, você precisa de flexibilidade no seu tempo. Então, eu não consigo ir para estudar toda noite, porque eu viajo muito no trabalho.
Não tem problema. É de madrugada que você tem tempo? É no ônibus que você tem tempo? É esperando alguma coisa que via celular você vai consultar o material? Então, esse dinamismo que a EAD te dá. O poder, né, do aprendizado vai para a mão do aluno. Você conduz esse aprendizado. Porque quando a gente fala educação à distância, a gente fala muito assim de troca de conhecimento. Eu gosto muito de trazer para o programa aquela coisa do tripé do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitudes. Às vezes a gente acha também que assim, a pessoa vai fazer um curso à distância, ela vai adquirir conhecimento, mas quando se trata de trabalhar habilidades e ou atitudes, isso ficaria um pouco mais distante por conta dessa coisa da vivência, da dinâmica. E isso não é uma verdade, né? Também é um mito, porque dá para se treinar comportamento, dá para trabalhar, por exemplo, a consciência, né? A gente fala essa coisa hoje em dia do mindfulness, né? A consciência do agora e tal, e dá para você trabalhar isso também à distância, né? A minha formação em específico, ela tem a formação presencial, né? No caso, eu fiz uma presencial em Madrid, mas tem em todos os lugares do mundo, né? Então você pode acessar ou você pode fazer no Brasil mesmo com uma tutoria deles. Eles fazem toda a assessoria para que você faça o módulo presencial no Brasil, mas partindo de uma premissa de estágio, né? Então você tem esse compromisso, você opta por ir ou não, né, estar no módulo presencial e une as duas coisas, né, para você conseguir efetivar essa prática no dia a dia. E imagino eu que no Brasil também seja assim, né, que tem essa mescla entre as duas coisas, porque é importante a prática, né, Ari? Sim. Tem coisas que a gente, principalmente em cursos mais específicos, né? E também imagino que tenha uma dissertação entre os alunos, o conhecimento entre os alunos em tutoria, troca, né? Pela sala de aula, né? O dinamismo é uma coisa fantástica, porque com o uso da tecnologia você dinamiza relacionamento, Sim. dinamiza compartilhamento de materiais, Sim. tudo isso é possível e que às vezes você é limitado pelo tempo cronológico, pelo espaço físico. Naquele dia você teve um problema no trabalho, chegou numa aula, você não está em condições de assistir a aula, o professor falou 40 minutos e passou. Você ouviu, você não ouviu, não ouviu. E quando você faz alguma coisa à distância, você volta, assiste de novo, pesquisa, lê outra vez. A gente pode dizer até que o estado de atenção da pessoa Sim. pode estar maior, porque ela vai escolher o momento ideal para aquilo, né? Que é o momento que ela separou Sim. para aquilo. Então, às quartas da tarde que eu tenho esse tempo eu estou focado nisso. Então, o resultado da modalidade à distância é uma coisa surpreendente, porque os alunos acabam tendo um rendimento maior, porque é a disciplina dele, é o interesse dele, é o conhecimento que ele adquiriu. Quando você fala de atitude, quer dizer, eu já tive uma experiência em grandes bancos internacionais, que você precisa treinar a sua equipe com 3.000 pessoas. Como é que você faz isso? Como é que eu vou conseguir falar com 3.000 pessoas? Você consegue, né? Você disponibiliza o material, você dá uma atitude, você faz... Então, as pessoas mudam o comportamento, mudam o conhecimento, mudam a atitude. Não é a modalidade que influencia isso. Sim. É a sua capacidade de fazer o seu material. Sim, perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui, a gente volta falando sobre educação à distância aqui no Pessoas de Valor, na Santa Cília TV. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.
E o Pessoas de Valor está de volta aqui na Santa Cecília TV. Se você perdeu algum programa, você vai lá no www.santaportal.com.br, link TV, e você pode assistir todos os programas, ou também, se preferir, pelo pessoasdevalor.com.br. Hoje a gente está falando sobre educação à distância e a gente está aqui com o diretor de EAD da Unisanto, Marcelo Cruz, e a Adriana Zucchini, que é uma das nossas colaboradoras aqui. Tem uma parte que é importante a gente comentar também, porque até o pessoal da produção no intervalo estava falando, né? Poxa, a faculdade também tem um lado relacional, tem um lado da troca das informações. Então, assim, não é só também assistir a aula. Eu, por exemplo, Marcelo, os meus melhores amigos eu fiz na época da faculdade. E eu não fiz na sala de aula ali fazendo trabalho junto, fiz o TCC com fulano, Beltrano, não. Mas foi no bar, foi na esquina, foi a gente saindo juntos. Então, assim, até porque nessa faixa etária que você está na graduação, você acaba conhecendo pessoas. E também tenho bons amigos que eu fiz nos treinamentos. Então, eu fiz lá, por exemplo, de repente, um leader training e conheci pessoas que conversaram coisas que eu conversei com elas e elas conversaram comigo, Sim. que a gente nunca conversou com ninguém, nem com as pessoas ali do nosso dia a dia. Então, essa troca também é rica. E isso é visto, por exemplo, como uma deficiência do EAD. Então, a gente acaba ficando meio órfão né, dessa relação. E isso ainda vai ser um obstáculo? Eu acho que a gente tem que refletir de uma maneira. Eu também, quando eu fiz a faculdade, eu também vivia no bar, eu vivia com os meus amigos. Só que a gente acompanha a mudança das gerações, a gente vê o quanto as gerações estão se relacionando de maneiras diferentes. Inclusive então, pelo WhatsApp, inclusive pelas novas tecnologias. Você hoje vai numa festa de criança, por exemplo, você vê 5 crianças, uma do lado da outra, jogando uma com a outra e sem trocar uma palavra alguma coisa. É inacreditável. Então, existe um comportamento diferente. Então, essa parte que nós temos, né, esse saudosismo de conviver com as pessoas, eu acho que isso nunca vai perder, é importantíssimo. Sim. Só que existem outras formas de você fazer isso. Sim. Então, a riqueza que você tem numa modalidade à distância, como a Adriana falou, eu fui a Madrid, a gente tem alunos que estão em Rondônia, estão no Acre. Cara, a hora que você conversa com essas pessoas, isso também está enriquecendo todo o nosso aprendizado. E eu acho assim, a gente acaba separando mesmo, desenvolvendo o relacionamento, inclusive na plataforma. Todos os cursos de EAD tem lá um cantinho escrito cafezinho, onde as pessoas vão lá e colocam os comentários, colocam as oportunidades, enfim, quer trocar ideia sobre qualquer coisa. E todo mundo contribui para isso. Então, de uma certa forma, eu acho que em outras palavras, assim, o bar está sendo substituído por salas de network. Sim. Ou grupos de WhatsApp. Sim, porque a gente precisa entender que as pessoas estão mudando o comportamento. Né? Hoje a gente tem um trânsito alucinado. Né? Quando a gente fala, a turma que vai para a faculdade e vai se encontrar. Espera um pouquinho. A turma se encontrar em Santos para ir para uma faculdade, a gente tem uma realidade. Quando você fala uma pessoa em São Paulo que trabalhou o dia inteiro na Zona Leste, tem que fazer o curso na Zona Norte, não tem isso. Não tem isso. Né? Sim, vira um grande obstáculo. Então a gente tem esse tipo de coisa e que a modalidade pode ajudar muito. E você pode continuar tendo a sua turma de futebol, a sua turma fora daquela atividade. Então eu acho que a gente começa hoje a pensar de uma outra maneira. E usando sempre tecnologia, usando a plataforma. Sim, aí eu entro na questão do mercado. Até porque como a gente aqui no programa fala muito sobre desenvolvimento humano e a gente está falando sobre treinamento, coaching, esse universo que permeia o programa, assim, muitas vezes as pessoas elas vão procurar cursos, treinamentos, a própria graduação, os cursos formais ou não formais, e estão muito de olho no mercado de trabalho para poder dar uma lapidada, uma melhorada, às vezes, em determinadas competências e assim por diante. Fica uma percepção, muitas vezes, de que o mercado ainda não reconhece a educação à distância a ponto de comparar, por exemplo, com um presencial. Um exemplo, eu fiz uma pós-graduação na Unisanta, presencial, tive professores ótimos, e tem um concorrente meu que fez pós-graduação na Unisanta, talvez com os mesmos professores, só que EAD. O mercado vai encarar o ARI e o concorrente do ARI da mesma forma? Porque a percepção que eu tenho é que, por eu ter feito presencial, eu tenho, digamos, méritos maiores do que por exemplo, quem fez IAD. Como que fica isso na cabeça do mercado? Isso é uma coisa bacana, até é importante a gente falar. Isso mudou demais, né? Isso desde 2005, quando surgiu o EAD, existia um preconceito muito grande. O mercado aprendeu a lidar com a educação à distância. O mercado aprendeu que, numa instituição séria, num modelo sério,
o resultado é até melhor na educação à distância. Falando especificamente de graduação, a gente tem resultados no ENAD que os alunos do EAD são melhores do que o presencial. Porque se ele tem aquela disciplina, ele tem aquela dedicação, ele aprende mais. E uma coisa que às vezes as pessoas não saibam, nenhum diploma vai escrito que você fez EAD. Tá. Porque você pega o seu diploma lá, pós-graduação, não está escrito que você fez presencial. Tá. Então, se você fez EAD, também não está escrito. Então, você é um pós-graduado. A instituição lhe deu o título de pós-graduação. Em outras palavras, o preconceito está muito mais em quem fez de fato, que está carregando aquele diploma que fala, mas eu fiz esse curso, mas foi em EAD, do que efetivamente quem vai pegar o diploma e nem sabe que você fez EAD, no caso. Sabe. Então, hoje, é importante as pessoas saberem, o mercado mudou. O mercado reconhece a tua capacidade. Porque ele não sabe se você fez à distância ou não. O que a gente tem que sempre escolher é um bom curso. Porque você também pode ter feito um curso presencial numa instituição ruim. Então, a tua capacidade profissional... Ou não ter sido um aluno tão assíduo, que é que a gente fala. Às vezes, por exemplo, eu já tive cursos que eu tinha alunos que não eram tão presentes e outros que eram muito presentes. E isso, logicamente, deu uma qualidade diferente para esse aluno e para o outro, né? Independente da plataforma. Sim. Quando a gente fala, você vai fazer uma entrevista de emprego, tudo bem, está aqui o seu diploma, e eu converso com você. 2, 3 perguntas que eu lhe faço, eu sei se você sabe ou não, independente se você estudou presencial ou EAD. O que me interessa, eu vou contratar um analista de marketing, me fala um pouco de marketing. Se você falar, você aprendeu. Você está mostrando as suas competências. Eu acho que o mercado hoje aprendeu a fazer isso. Eu preciso de um profissional, um bom profissional. Porque a gente sabe a briga que o mercado tem para o resultado. Então, independente da formação dele, lógico que eu vou olhar a formação, mas uma conversa numa entrevista resolve o meu problema. Sim. Então, não é a questão da modalidade que hoje está definindo uma posição no mercado. Perfeito. Eu acho que isso ficou muito claro para o nosso telespectador. Eu acho que a gente bateu um martelo, assim, colocou uma pedra sobre esse assunto, porque está bem claro. Aí eu vou então para um outro lado, que então seria o segundo passo disso. A gente pode dizer que esses treinamentos à distância, as formações que tem na área de coaching, ou seja, todo esse universo que hoje a gente tem online, eu até dava um exemplo antes da gravação, né? De repente a gente está lá na internet e aparece lá um curso internacional com o Goleman de inteligência emocional para você fazer todo à distância. Você fala, poxa, eu não tenho agora disponibilidade nessa época do ano para ir para os Estados Unidos ou para ir para algum lugar. E de repente eu vou fazer uma formação com ele aqui com 8 horas de vídeo. Opa, interessante, me ajuda. E aí também contribui para a minha formação. A gente pode dizer que daqui para frente esses cursos à distância, esses treinamentos, isso tudo, pode ser favorável para poder despertar para essas pessoas que estão esperando melhorar a sua consciência, melhorar o seu grau de conhecimento? Eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que o tempo é hoje. E hoje você tem isso disponível para você. Independente de uma pessoa de 70 anos, 80 anos, está disponível para você. E é bacana a gente perceber, às vezes a gente tem um preconceito de falar que as pessoas com mais idade são avessos à tecnologia. Imagina. Não é nada disso. Basta ver os grupos da família e ver a mãe, a avó e todo mundo mandando foto, tirando foto. Sim. Quer dizer, são os que mais estão, né, assíduos. Ensina. E hoje as plataformas são totalmente conversacional. É muito simples você fazer. Né? Quando fala em tecnologia, não precisa saber programação, né? magia, como antigamente. Não, você é um usuário, é simples. Muito... Clica, vê a imagem. Então, assim, não tem. O tempo é agora. A gente sempre diz que nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa e o tempo está ficando cada vez mais curto. Tá, se esse é um sentimento que nós temos e você precisa se formar melhor, quer absorver mais coisa, a EAD está aí. E você encontra o que você quiser. As formaturas, por exemplo. Né? Quando você vê um aluno que ficou 2 anos, 3 anos totalmente à distância, quando você vê o depoimento dele, a importância que aquilo foi para a vida dele, mas é claro que isso não faz diferença alguma a modalidade que ele fez. Então, e fica claro também como alguma coisa séria dá resultado na vida da pessoa. Então, se você está procurando uma colocação profissional, uma recolocação, um aperfeiçoamento, vale a pena investir nisso. Principalmente porque muitos dos cursos à distância têm um custo mais acessível.
Eu ia tocar nessa questão também do custo, que a gente acabou não falando. Mas, assim, existe essa questão de escala, né? Às vezes as pessoas falam, mas, poxa, EAD é mais barato, então é uma porcaria. Também tem essa questão de as pessoas ligarem o custo mais baixo à qualidade. E, na verdade, não tem a ver com a qualidade do corpo docente e a infraestrutura, mas com escala. Só não tem um custo fixo tão alto. E né? tem a escala. E a escala, né? Você consegue, de repente, com a mesma quantidade de professores ali, de facilitadores, oferecer por uma quantidade maior de pessoas e aí esse custo cair. Né? Tem a ver com essa questão também. Essa é a conta. Sim. A escala da educação à distância permite que você tenha um preço mais baixo. E tem uma curiosidade que você estava comentando também fora, que eu acho que é legal trazer para o nosso telespectador, porque assim, da mesma forma que a Adriana comentou que ela fez teve já essas experiências internacionais e tal, no caso de um curso, por exemplo, que você comentou do direito, que tem professores também do mundo inteiro lecionando dentro da Unisanta, né? Como que funciona isso? Assim? Então, o curso é de Direito Homoafetivo, é um curso de pós-graduação. Uma pós, né? Olha só. Uma pós-graduação, lato sensu, quer dizer, um diploma de pós-graduação. E ele é montado com professores de diferentes localidades, porque a educação à distância permite isso. Então, além dos alunos estarem alocados... Em outras palavras, só para quem está vendo lá entender, eu, por exemplo, estou fazendo o curso aqui em Santos ou em qualquer parte do mundo, me matriculei. Só que o meu professor pode estar em Santos e pode estar na Espanha ou pode estar em Londres. Porque se nós vamos discutir, por exemplo, um dos temas que já tivemos nesse curso, né, a união homoafetiva. Quem está falando sobre união homoafetiva? É um especialista em união homoafetiva. E onde esse cara está? Não importa onde ele está, né? Nós estamos tendo contato com ele, é ele que está falando ao vivo, via internet. Então a gente participa, assiste, debate. Isso não faz diferença alguma se está fisicamente ou não. Aliás, se tivesse fisicamente, talvez tivéssemos outros problemas. Uhum. Enquanto que a acessão, né, você ter essa acessibilidade a essa informação e a esse material, ela não tem limite, basta ter internet. Sim, perfeito. Ou seja, essas distâncias, às vezes, estão mais na nossa mente, no preconceito das pessoas que estão criando esses preconceitos, do que efetivamente no que está sendo oferecido. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Adriana, muito obrigado. Mais um Pessoas de Valor, né? Fique agora com a agenda do programa e, lógico, depois com a programação da Santa Cecília TV. Até a semana que vem. Até mais. Agenda da semana. Já estão abertas também as inscrições para o próximo Marca Pessoal, que acontece nos dias 4 e 5 de agosto, na Fazenda Recanto das Águas. E no dia 24 de julho, 19 horas, acontece o workshop Nova Ciência e Espiritualidade em Tempos de Crise no Novo Hotel em Santos, comigo e o Alexandre Quartzo. Toda a agenda você se inscreve pelo site pessoasdevalor.com.br ou pelo WhatsApp 99729 1487.